Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o dia de hoje que foi marcado pela apresentação oficial de Dimitri Payet, jogador agora sim oficialmente apresentado. Tá faltando só aparecer no bid da CBF para ter condições de jogo, né? A expectativa é que no domingo Payet entre no campo ali para ser apresentado à torcida do Vasco no Maracanã. Maracanã que estará lotado e a gente vai falar sobre isso aqui também nesse vídeo. Vai ter mosaico, tá? A torcida do Vasco está preparando aí um mosaico para essa partida contra o Atlético Mineiro. Vamos ver aqui também o que o Payet, né, falou na sua entrevista de apresentação. Paulo Brax deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos e disse que não deve chegar mais nenhum reforço, deve sair jogador, mas chegar, acho que não deve chegar mais ninguém. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles, e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? Link aqui na descrição desse vídeo, entre em contato com a Mais Ágil, eles vão fazer todo o processo burocrático e jogar o dinheiro na sua conta. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, em menos de 24 horas, a torcida do Vasco esgotou, acabou com todos os ingressos para a partida de domingo contra o Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, no estádio do Maracanã. Mais de 60 mil ingressos foram comercializados para essa partida. Teremos o Maracanã entupido de gente para esse jogo aí diante do Galo. Então, esse reencontro, né, entre a torcida do Vasco e o time no Campeonato Brasileiro tem data e hora marcada, domingo, 11 da manhã, com o Maraca lotado. A semana foi bastante tensa, né, com a situação do Maracanã, libera, não libera, libera, não libera. O Vasco conseguiu na justiça o direito de jogar no Maracanã e a torcida correspondeu em menos de 24 horas, esgotando todos os ingressos. E a torcida do Vasco está preparando mais uma surpresa, né? Não chega a ser uma surpresa porque a gente já sabe o que vai ser. A torcida do Vasco está preparando um mosaico. Vai ter mosaico no domingo no Maracanã. A ideia inicial da torcida do Vasco era fazer um mosaico em 3D, desse jeito que está aparecendo aí na sua tela. Seria um mosaico de boas-vindas ao Payet, né? Uma frase em francês, dando boas-vindas ali para ele. Aí subiria em 3D o jogador. E teria também imagens de Roberto Dinamite, Edmundo e Payet, todos eles com a camisa do Vasco, subindo em 3D. Porém, por falta de tempo hábil, essa ideia que seria sensacional teve que ser cancelada, né? E a torcida optou por um mosaico mais simples, sem ser em 3D. E esse mosaico será comemorativo aos 125 anos do Vasco da Gama. Não será em 3D, mas teremos mosaico no Maracanã. Maracanã lotado com 60 mil vascaínos para prestigiar a chegada do Payet, né, que será apresentado lá a torcida, mas também para empurrar o time do Vasco, porque pouco está se falando do jogo, mas o Vasco tem que vencer de todo jeito o Atlético Mineiro, né? O Vasco precisa muito dessa vitória, porque a situação do Vasco no campeonato ainda é muito complicada e o Vasco não pode mais perder pontos, né, dentro de casa. Então, domingo, Maracanã lotado, e a torcida tem que o tempo todo apoiar o clube, jogar junto, né, rumo a essa vitória importante contra o Atlético Mineiro. Enfim, como eu disse, hoje teve a apresentação oficial do Payet em São Januário e o Vasco não deve mais fazer contratações. Pelo menos foi o que disse Paulo Brax. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao canal Atenção Vascaínos, ainda lá em São Januário, e disse que o Vasco encerrou o ciclo de contratações. Deve sair jogadores, mas não deve chegar mais ninguém. Inclusive, uma saída praticamente confirmada é a do argentino Carabarral, que está sendo negociado com o futebol mexicano e deve deixar o Vasco aí nos próximos dias. Ele que veio de empréstimo, né, do Santos, foi muito pouco aproveitado e agora está sendo negociado com o futebol mexicano. E sobre novas contratações, Paulo Brax disse o seguinte, abre aspas, encerramos com chave de ouro.
encerramos as contratações. Ainda tem possibilidades de saídas, mas não de chegadas. Fecha aspas. Então, o Vasco não deve mais fazer movimento de mercado nessa temporada de 2023. Deve sair alguns jogadores, como está saindo o Carabarral, mas não deve chegar mais ninguém. Bom, e o Payet falou hoje, né, como jogador do Vasco, mostrou muito conhecimento ali, a história do Vasco, né, realmente estudou a história do Vasco antes de vir para cá, e eu vou ler aqui as primeiras palavras, né, pelo menos as falas que eu achei mais importantes da chegada do Payet ao Vasco da Gama. Confira o que ele disse na entrevista coletiva. No dia de ontem, eu pude saber um pouquinho da história de Roberto Dinamite e saber que é absolutamente emblemática e mítica essa camisa 10 do Vasco da Gama. Antes de vir para o Rio, eu já tinha visto várias imagens de festas da torcida do Vasco em São Januário, mas nada como sentir isso pessoalmente. São Januário é um estádio mítico, é um estádio construído pelos próprios torcedores do Vasco da Gama. Por que eu escolhi o Vasco da Gama? Escolhi porque é um gigante, é muito conhecido na França. É o time de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano e Dinamite. Porém, existe mais uma razão, a luta contra o racismo. Será um grande desafio jogar no Vasco, com muita pressão, mas é um time de muita força e precisamos colocar o Vasco onde ele merece. Eu entendo a responsabilidade da camisa 10 do Vasco. Eu ainda não pude conversar com o Nenê, mas já conversei com inúmeras pessoas do clube. Irei vestir essa camisa com muita honra. Mando aqui um agradecimento enorme a todos os torcedores do Vasco por todo o carinho comigo. Fecha aspas. Tá aí, esse foi Dimitri Payet, e a imprensa francesa também repercutiu bastante, né? Essa vinda do Payet ao futebol brasileiro, essa vinda do Payet ao Vasco da Gama. A rede RMC, que é uma das principais redes esportivas lá da França, falou sobre essa vinda dele para o Vasco da Gama e lamentou a saída dele do Olympique de Marseille, dizendo que ele poderia ainda render jogando no Olympique de Marseille e criticando a forma como o último treinador utilizou ele lá no Olympique de Marseille, utilizando pouco o Dimitri Payet, o que acabou ocasionando na saída dele, né, do clube. Mas os franceses também estão empolgados com essa vinda do Payet ao futebol brasileiro e esperançosos que ele pode render muito bem. Confira o que disse a imprensa francesa sobre o Payet no Vasco da Gama. A tradução é do canal Futebol Brasileiro. Eles publicam aqui no Brasil matérias lá da imprensa estrangeira. Confira só. Le week-end, c'est le départ de Dimitri Payet pour le Brésil. Il va s'engager avec Vasco de Gama, le club brésilien. C'est extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde va en Arabie Saoudite. Lui, il fait un choix à contre-pied où il va peut-être gagner moins d'argent qu'en Arabie Saoudite, mais c'est le choix de la passion. Je regrette, je fais partie de ceux qui regrettent l'utilisation de Payet la saison dernière. Je trouve que ça a été vraiment anormal par rapport à ce qu'il pouvait mériter, qu'il ne soit pas titulaire. La saison dernière, des qualités de dernière passe ou d'avant-dernière passe de Dimitri Payet dans les 30 dernières minutes d'un match, sincèrement, je trouve que ça a été un gaspillage qui peut-être nous est resté en travers de la gorge parce qu'on aurait peut-être terminé plutôt deuxième que troisième. Et peut-être. En tout cas, bien peut-être parce que je ne suis pas sûr, mais je trouve anormal qu'il ait pu partir de cette façon-là de l'Olympique de Marseille. Et le voir aller à Vasco de Gama, qui est quand même un des clubs historiques, mythiques de ce football brésilien, ben, je trouvais extraordinaire de sa part. Ouais, c'est magnifique, effectivement. Et on espère quand tout sera officialisé, qu'il pourra venir sur RMC, Dimitri Payet, pour nous expliquer son choix, choix de la passion, du cœur, hein, pour ces 2 dernières années, ou voire plus, hein, qu'il a envie de faire encore dans le foot. Dimitri Payet, donc à Vasco de Gama. Então tá aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!